Bom dia, querido terceiro ano. Hoje nós já nos encontramos, né? Já tivemos uma aula de gramática. E agora nós vamos fazer um passeio delicioso, que vocês sabem que eu amo de paixão, né? Que é um passeio pela literatura. Nós, nas aulas anteriores, nós vimos primeiro um círculo, né? Vamos falar assim, um trecho de literatura europeia. Falamos de trovadorismo, falamos de humanismo, de Gil Vicente, né? Falamos de renascimento cultural, de classicismo, falamos aí de Camões, né, também o grande Camões, falamos de Shakespeare, e na semana passada nós falamos do início, né, do processo de colonização brasileira, e falamos do quinhentismo, aquela literatura que tinha uma cara de literatura, que tinha cara de documento histórico, né, ficava ali naquele limiar entre história e documento. E nós falamos também, né, da literatura quinhentista, que ela se dividiu em dois grupos: a literatura de informação, que é a carta dos viajantes, dizer como era aquele povo, como era aquela gente, como era essa terra que chegaram e tomaram posse, né? E falamos também da literatura catequética ou jesuítica, né, que tem como nome principal aí Padre José de Anchieta, que se destacou pelos poemas, né? Ele teve até o cuidado de fazer uma gramática indígena para ter um registro, né, gráfico, né, dessa língua tão rica, dessa cultura tão rica. E falamos que ele usou muito do teatro, né, para fazer esse processo de catequização. Então a gente fala que esse primeiro momento, né, esse primeiro século de vivência aqui no Brasil, né, em que se traz esse processo de mistura de culturas, né, de junção de culturas aí, né, alguns criticam falando de posse, de extermínio, né, e nesse momento aí de colonização, então vamos combinar de falar assim, esse momento de colonização, de imposição, de uma certa forma, cultural. Então nós vamos ter esse primeiro momento, né, mais lento, e aí nós vamos ter ali de 1500 até 1601 uma literatura muito limitada. Limitada a quê? Limitada ao que os portugueses produziam, embora produzissem aqui, mas o que eles produziam, o que eles escreviam. E até então nós não tínhamos ali uma estrutura de escola, né? Então esse processo ele é um processo lento, né? Os colonizadores vieram com suas famílias e começaram a fazer as academias, as escolas, e aí a gente começa com uma sistematização gráfica, né? Formal, acadêmica, do estudo, não do nosso estudo, vamos dizer assim. E aí a gente fala do Barroco. Então, grosso modo, de 1500 até 1601, a gente fala, lembra que eu sempre falo com vocês que essas datas, elas são só grosso modo, né? Então aí a gente começa a segunda escola literária, vamos dizer assim, no Brasil, o Barroco. Acho, sim, o Barroco uma coisa fantástica de estudar, né? Então, tem a gente que vocês viram aí que eu coloquei parte 1, ela é um conteúdo extenso, então nós vamos dividi-las em duas partes. Primeiro a gente vai falar só das características gerais. Nessa aula de hoje nós vamos nos ocupar de falar de contexto histórico e de características gerais. Na próxima aula nós vamos falar das duas tendências, que é o cultismo e o conceptismo. Vamos falar dos dois grandes nomes, que são Gregório de Matos e Padre Vieira, e algum olhar também sobre a arte barroca. Tá? Então, na parte de hoje, nós vamos falar mais a parte técnica, as características gerais. E na segunda aula, na semana que vem, nós vamos falar das obras e dos artistas. E as duas correntes que marcaram o barroco, né? O cultismo e o conceptismo. Então, quando a gente fala de barroco, não dá para não imaginar, né, as belas esculturas, as belas pinturas, né, Mestre Ataíde, não dá para pensar nas belas esculturas de Aleijadinho, a gente sempre pensa na Bahia, pensa em Minas, né, pensa nas igrejas barrocas. Então, é uma viagem, é um mergulho histórico, né, dá para a gente parar e imaginar um universo amplo, rico, intenso, né? Quando a gente fala de barroco, a primeira coisa a gente vai lembrar o seguinte: o contexto histórico, né? O contexto da reforma e da contra-reforma. Não dá para falar de literatura de modo estanque, de modo isolado. O homem é ele inserido no seu contexto. E
o que a arte reflete, muitas vezes, ela se distancia da realidade, às vezes ela se aproxima da realidade, dependendo do momento, dependendo dos estados de alma e de espírito daqueles que produzem a arte. Mas a gente vai viver, o barroco é um momento de intenso conflito. Então, se a gente pensar aí, o primeiro texto publicado do Barroco do Brasil, 1601, né, um texto chamado Prosopopeia, de Bento Teixeira, 1601, que vai dar o quê? Século XVII. Então dá para imaginar o que está acontecendo, né, no Brasil, no mundo, e nós vamos ter uma característica muito importante, que é o contexto da reforma religiosa e da contra-reforma. A gente fala que o barroco é a arte, é a literatura, é a pintura, é a escultura, né, em que você vai perceber uma arte, tanto é que a gente vê a arte da reforma e da contra-reforma. Ou seja, nós temos aí de um lado, né, as reformas protestantes, Calvino, Lutero, e essas modificações, essa modificação do jeito de ser religioso. Né? Então, um outro olhar, um outro viés, não o poder total da Igreja Católica, aí a gente começa a surgir outros movimentos, outras formas de pensar, e a Igreja vai reagir. Né? Então, a gente tem a reforma, que é essa modificação, essa modificação do olhar, e a contra-reforma, que é a resposta que a Igreja Católica vai dar à reforma, que a gente vai chamar de movimento de contra-reforma. Agora escrito aí com 2 R's, duplicado, junto, é assim mesmo, tá feio, mas tá certo, tá? E esse movimento de contra-reforma, né, ele, acho, né, no meu ponto de vista, ele é um pouco assustador. A gente vai ter lista de livro proibido, a gente vai ter a restauração do Tribunal de Inquisição, né, a fundação da Companhia de Jesus. Então nós vamos ter uma ação intensa da igreja. Só que nós tínhamos passado pelo renascimento cultural. Nós tínhamos passado de uma fase medieval em que a igreja era o centro de tudo, em que a igreja controlava tudo, inclusive o conhecimento, as formas de acesso ao conhecimento. E aí nós passamos essa fase totalmente teocêntrica por uma fase antropocêntrica, lá do renascimento cultural. Ou seja, o homem começa a olhar para si mesmo. O homem começa a olhar para a sua maneira de entender a ciência como critério de validação de verdade. E aí o barroco, esse momento da reforma e da contra-reforma, dá uma pirada na cabeça da turma. Né? O pessoal começa a ficar meio pirado. Peraí, então o que eu vou seguir? Eu vou seguir o teocentrismo, que a igreja fala, que ela pregoa, vou seguir o que os cientistas falam, da razão, do equilíbrio, eu vou seguir a fé, vou seguir a crença, ou eu vou seguir a razão, vou seguir o racional. Então eu digo o seguinte, que o homem barroco, ela é uma literatura interessante, porque é o homem em conflito consigo mesmo, com as suas decisões, né? Ele quer explorar, ele quer viver a sua sexualidade, mas ele tem culpa, porque ele acha que é pecado. Ele quer viver o capitalismo, mas ele tem medo da usura, ele tem medo do pecado. Então, o homem é em conflito consigo e com o mundo. Então, ele fica ali naquele conflito, né? Eu falo assim, que ele é bem platônico, né? Ele fica ali no conflito entre o espiritual e o material. Então, a gente fala que a literatura barroca é a literatura do conflito entre o teocêntrico e o antropocêntrico, ou seja, um puxando para cá e o outro puxando para lá e o homem no meio, né? Sem saber. Então a gente tem ali, de um lado, o cristianismo, de um outro lado, o novo cristianismo, a nova forma de leitura da reforma, do outro lado, a contra-reforma. Né? Você tem ali um retorno ao medievalismo, ao obscuro, tanto é que a gente pode ver muito bem isso nas pinturas, basta a gente ver as pinturas de Caravaggio, você tem sempre lá um lugar escuro com um ponto de luz, ou seja, o conflito entre o claro e o escuro, representado na pintura, nada mais é do que a representação desse homem antitético, desse homem em conflito consigo mesmo, entre o sacro e o profano, entre o emocional e o racional, entre o céu e a terra, entre o sacro e o profano. Então, é um homem em conflito. E esse conflito, ele vai gerar um pessimismo. Ele vai gerar um homem desesperançoso, né? Um homem que sofre. Porque se ele está em conflito, ele está sofrendo.
E aí, olha interessante, em oposição ao culto ao belo, ao esteticamente simétrico, o barroco vai trazer o feísmo. O culto, aquilo que não é tão, tecnicamente dizendo assim a frase de Deus, aquilo que é distorcido, aquilo que não é milimetricamente construído. Né? Daí o feísmo. E é interessante que a gente vê o carpe diem, né? Essa expressão carpe diem. Ah, Cris, mas eu vi essa expressão do carpe diem lá no arcadismo, que vem depois do barroco. Sim, mas aqui nós estamos falando de um homem em conflito, de um homem que sofre, porque ele está em conflito com ele mesmo. E peraí, eu quero viver os valores que o capitalismo me oferece, mas eu tenho ali o medo do inferno, o medo de Deus, o medo do pecado. Aí ele vai falar, o carpe diem, ele aparece no barroco, associado a essa questão do sofrimento pela consciência da passagem do tempo. Que as coisas são fugazes, que as coisas são efêmeras, que as coisas escapam do homem. Olha que sofrimento dele, né? Então as coisas passam, as coisas são fugidias, escapatórias, elas passam, tudo é transitório, nada é permanente. Então esse carpe diem, esse olhar de sofrimento do homem barroco. Né? E nós vamos perceber no barroco um rebuscamento da linguagem, né? Uma linguagem rebuscada, sofisticada. E aí nós temos duas correntes, né? O cultismo e o conceptismo, uma voltada mais para o jogo de ideias, de conceitos mesmo, de conceptismo, de conceitismo, vamos dizer assim, né? Então, preocupado com a construção do raciocínio lógico, ou seja, da oratória, da construção de um pensamento, de uma afirmação que leva a uma reflexão. E o cultismo está mais preocupado com o jogo de palavras, com o trocadilho e com a forma. Então, enquanto um está muito preocupado com a forma, o outro está mais preocupado com o conteúdo. E palavra-chave do barroco, pensamento antitético. É o homem em conflito, portanto, ele é antitético. E aí, lógico, ele vai usar muitas figuras de linguagem, principalmente a antítese, oposição clara, céu e dia, noite, dia, bem, mal, claro, escuro, que a gente percebe tanto na pintura. O paradoxo, esse homem em conflito, né, ele vai fazer reflexões, ideias que são aparentemente contraditórias, mas que têm uma logicidade. Né? A hipérbole, o homem barroco é hiperbólico. Vejam as igrejas, aquelas imensas colunas grandes, né? Os anjos, aqueles olhos rasgados, esbugalhados, né? Então, é uma literatura, uma arte hiperbólica, e não coloquei aqui, mas também de muito hipérbato, ou seja, muita inversão da ordem das frases, né? Uma literatura de rebuscamento. Se é uma literatura de rebuscamento, é uma literatura mais intrincada, né? E aí aqui no Brasil, já havia falado isso para vocês, né? A gente tem manifestações isoladas, a gente tem não tantas correntes assim, nem tantos escritores, até porque nós estamos no início do processo de colonização, né? E no Brasil ela começa em 1601, grosso modo, reforçando, com prosopopeia, né, de Bento Teixeira. E é importante a gente lembrar que o barroco é uma reação ao espírito renascentista, que queria equilíbrio, a perfeição, a máxima da razão, e aí ele vai ser aquela literatura do conflito, do irregular, do contraditório, a base, a fé, o dualismo, a intensidade, o obscurantismo, o pessimismo, o desequilíbrio, ou seja, é um homem em conflito. E esse homem em conflito, tanto social, econômico, político, né, e individual, vai se refletir nessa arte barroca. Tá? Na próxima aula nós vamos falar dessas duas correntes, né, detalhar as características gerais do cultismo, as características do conceptismo, os nossos principais autores, né, nós vamos falar na próxima aula, Padre Vieira e Gregório de Mato, ver algumas obras deles, que é importante, e fazer um passeio também, né, a gente aproveita, nosso caso nós falamos de aula de literatura, mas não nos custa fazer um passeio também pela arte, né, mestre Ataíde, mestre Aleijadinho, então nós vamos falar disso. Finalizamos sempre a nossa aula com uma tarefa agora, no terceiro ano aí, para a literatura, nós já estamos na apostila 2, na página 119, 1 e 2. Grande beijo a todos, foco, fé, disciplina, calma, tudo vai dar certo. Beijo.